Cá estamos então na segunda parte da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. Programa 39, agora a parte 2. E de novo, renovo a minha saudação na alegria, na comunhão convosco, na paz. Essa paz que Jesus nos dá, que eu vivo e também por isso vos posso dar. E vos posso dar, partilhar convosco. Cada dia para mim é o primeiro dia da minha vida. E à medida que cresço nos anos, é um menino nascido de Maria do Grilo, jornaleira, que também está a crescer como menino, mas adulto, e por isso mais clarividente, que dá conta que o rei vai nu, que o poder vai nu, que tudo que anda aí assim é encenação, não é a realidade. E por isso eu nunca confundo as encenações com a realidade. Eu busco sempre a realidade que está escondida atrás das encenações. E é por isso que depois me rio de tudo. E deito tudo abaixo. Porque tudo é encenação. E ao deitar abaixo a encenação, como quem deita abaixo os andaimes, aparece a beleza do edifício. Aqui aparece a beleza que somos, a sociedade que somos, quando é pensada e organizada como um todo para bem do todo, e não apenas de partes. Por isso, a nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, que ninguém quer, nem essa fé, nem essa teologia, só querem a fé e a teologia religiosas, cristãs das igrejas, das Bíblias, dos livros sagrados. É tudo veneno imortal, veneno mortal. Ora bem, desta segunda parte, como é habitual, o nosso olhar vai mais para a realidade chamada eclesial, porque continua a ter um peso muito forte e uma influência muito forte, precisamente pela negativa, no desenvolvimento da humanidade. Mas ainda existe aí, ainda não foi excluída, ainda não foi expulsa. Ainda não foi expulsa e devia ser, para que fique a humanidade como um todo. Precisamos nada dessas coisas que só nos estão a distrair do essencial. E ocupar com coisas absolutamente banais, estúpidas. Absolutamente estéreis e até perversas, pior que esterilidade, porque matam. Então, com a grande pergunta da segunda parte, que é formulada nesta quinzena desta maneira, a partir da nossa realidade, desta quinzena, já vão ver. É humana uma igreja como a Católica Romana, que discrimina os homossexuais e as mulheres dos ministérios de presbítero e de bispo e mantém a abominável lei do celibato dos padres? É bonito, não é? Só a pergunta já nos deixa assim com vontade de nos soltarmos, de sermos diferentes, de sermos outros, de sermos sopro, vento, alegria, festa, dança, canto, a liberdade. Abraço, beijo, ternura, carinho, colos para os outros. É humana. Uma igreja como a Católica Romana. Eu sou presbítero, ordenado por ela. Mas para agora de dentro dizer, olhai para vós, isto tem algum jeito. Vá, botemos isto tudo abaixo. Vivamos o essencial. Para isso é que fui ordenado presbítero. Vocês ordenaram-me presbítero para isso. Não foi para manter essa máquina, esse sistema perverso, pelo contrário. Se calhar era o que pretendiam. Pois é. Mas o vento, o sopro, a ruá de Jesus fez outra coisa e agora?
E então, de novo a pergunta, é humana uma igreja, como a católica romana, que discrimina os homossexuais e as mulheres dos ministérios de presbítero e de bispo e mantém a abominável lei do celibato dos padres? É humana? Então, se não é humana, para que aqui a queremos? Para que aqui a queremos? Deitemo-la fora, como diz Jesus. Quando o sal da terra não está a salgar, pelo contrário, e salgar quer dizer, não está a impedir a corrupção, mas é a própria corrupção, tem que ser deitado fora, porque não serve para mais nada, senão para ser pisado pelos seres humanos. Para ser pisado pelos seres humanos. E os seres humanos é que se afirmam. Ao pisar o sal que nos traga, já não presta. Então, esta grande pergunta nasce de alguns casos que estão em evidência nesta última quinzena. É o caso de padres, párocos, que um deles da Madeira, que finalmente deu a cara, continua pároco, e disse que tem um filho, registou, uma filha, e registou, assumiu a paternidade. Portanto, a lei do celibato não foi cumprida. Ou melhor, não é a lei do celibato propriamente. A concepção que se tem de lei do celibato não foi cumprida, porque de resto foi. Eu vou já explicar porque é que foi. Está a ser cumprida se... Portanto, é aquele caso dos padres, mas depois com esse já afloraram mais outros casos e não sabemos ao certo quantos, mas já são bastantes, e depois há muitos outros que estão clandestinos e que porventura até nunca reconheceram a paternidade, mas que têm filhos que passam por sobrinhas e por sobrinhos. Então, veio o cardeal de Lisboa, a propósito disto, a Conferência Episcopal esteve reunida, não por isto, mas por motivos de agenda, esteve reunida, mas como isto estava a acontecer nos mesmos dias, no fim o cardeal fez questão de ser o porta-voz daquela Assembleia de Bispos, da Conferência Episcopal de Portugal, onde está também o Núncio Apostólico, é evidente, e ele é que fez a comunicação com os jornais e então disse que isso, ele fez muito bem em reconhecer a paternidade da filhinha, sim senhor, mas atenção, continuava pároco, se não tiver nenhum viver de conjugalidade. Disse assim um palavrão para a maior parte das populações, é um palavrão que não entendem o que quer dizer conjugalidade. Ora, conjugalidade quer dizer vida de casado, está bem? É o matrimónio, mesmo que não o celebre. Mesmo que não o celebre. E, portanto, como a lei do celibato não proíbe que haja estas práticas, e agora, se tinham algumas dúvidas, está comprovado, porque o facto de ter um filho e assumi-lo e reconhecê-lo veio comprovar que se o celibato fosse não viver a total abstenção, uma espécie de voto de castidade, não é a lei do celibato, não é voto de castidade, e, portanto, fosse a total abstenção de atividade sexual genital, é evidente que automaticamente o pároco deixava de ser pároco. Deixava de exercer o ministério, segundo a lei interpretada como as pessoas são levadas a interpretar. Mas não é. A lei do celibato, ao contrário do voto de castidade, apenas no limite, apenas proíbe que ou melhor, quem faz, quem assina a lei do celibato, que vai cumprir a lei do celibato, apenas assume o compromisso de nunca constituir família.
para estar sempre livre, para que o bispo ponha e disponha dele como muito bem entender. E se constituir família e viver família, depois já é muito mais complicado. Porque tem os deveres familiares e o bispo já não pode pôr e dispor como lhe apetecer. Porque há outras dependências que tem ali. Já não está a lidar com um indivíduo. Está a lidar com um ser humano religado institucionalmente a outros. E eles querem o indivíduo. Porte-se como se porte. Não querem saber, contanto que não constitua família. Não tenha vínculos matrimoniais que o impeçam depois e impeçam o bispo de usá-lo como bem entender. É assim. É esta perversão que a lei do celibato é. E por isso, se não tiver conjugalidade, disse o cardeal, assim, diplomaticamente, habilmente, mas eu estou a trocar essa linguagem por miúdos. Isto, uma igreja assim não é humana, é evidente. E então, depois, a orientação que veio do Vaticano para os bispos. Há uma orientação que veio do Vaticano, por causa de tantos casos de homossexualidade dos padres, mas isso é o que há mais. E então entre os bispos e clé e cardeais e na Cúria Romana e tudo, e isso é o que há mais, é a homossexualidade. Pois, se eles não podem casar, olha, e até é bom que não tenham filhos, a relação homossexual não faz filhos, que a gente saiba. E, portanto, é um bocado por aí que às vezes eles vão. E muitas vezes vão, não é às vezes, muitas vezes vão. E então há uma orientação do Vaticano que foi enviada a todos os bispos católicos do mundo para que tenham atenção aos novos candidatos ao ministério ordenado. Tenham atenção aos candidatos machos, porque não podem ser as mulheres, aos candidatos machos ao ministério presbiteral e depois, porventura, episcopal. Não há ministérios sacerdotais. É só de presbítero e de bispo. Também de diácono antes. E que tenham cuidado. Para que estejam atentos para que sejam excluídos todos aqueles candidatos que revelem em testes psicológicos, certamente, em testes, todos sejam excluídos, todos tenham alguma tendência homossexual. E esses já não devem avançar. Precisamente para tentar evitar que mais tarde sejam homossexuais. Mesmo os homossexuais, as tendências homossexuais e homossexuais por sua tendência natural, que não pratiquem, não sejam praticantes. Mesmo esses não podem estar, não devem ser ordenados. Parece que é um impedimento. Isto é um horror dos horrores. É a desumanidade total. Mas é a Igreja Católica. E vocês continuam a inscrever nela, nos livros de registro dela, as vossas filhas e os filhos quando nascem. Não têm vergonha, vocês, mães e pais, de inscreverem as vossas filhas e os filhos quando nascem logo nos registros, porque o batismo é isso, é inscrevê-los lá, a fazer parte daquela maquinaria toda, desta perversão institucional toda, que não tem nada a ver com Jesus, entendem? E com o seu projeto político, não tem nada a ver com a boa notícia de Jesus, que é a boa notícia de Deus. Mas então os homossexuais não são criação de Deus. Deus só criou heterossexuais. Quando falamos em criação, se aceitamos essa tese, cientificamente ainda está em discussão, mas se aceitamos essa tese, e em termos de fé eclesiástica é essa fé que está em vigor, que somos criados diretamente por Deus. Então Deus só cria heterossexuais, não gosta dos homossexuais. E então quem cria os homossexuais e bissexuais? Isto é tudo, anda tudo louco. Anda tudo louco. Mas então, vamos lá, não ser loucos. Então, por um lado, não lutarmos apenas pelos interesses das nossas corporaçõezinhas ou corporações zonas, mas pelo todo, e também
Pensarmos a Igreja de Jesus, dos 2 ou 3 que se reúnem em seu nome. E não precisam de templos, santuários, nada dessa porcaria, nem de padres, nem de párocos, nem nada. São 2 ou 3 que se reúnem em seu nome. E em seu nome intervêm no mundo e fazem dele uma humanidade de um só povo, de muitos povos. O meu abraço e o meu beijo de presbítero jornalista.